o mercado financeiro desabou, a economia desabou, a produção desabou. Agora nós temos que pensar, depois que passar toda essa fase da saúde, o que cada um vai ter que fazer para se ajudar, dentro da sua família e dentro da sua empresa. Ou essa questão de solidariedade, ela somente não vai ficar estancada nessa questão do Covid. Daqui para frente o mundo vai mudar. Com relação à questão das dívidas bancárias, o Brasil tem um problema seríssimo. Nós somos extremamente dependentes dos bancos. Há muito tempo, o sistema financeiro, da forma como ele foi estruturado, depende de como os bancos vão agir e se vão trabalhar em conjunto com o mercado, porque da forma como está hoje, é um exemplo. Como é que os bancos, após receber financiamentos, recursos públicos, flexibilização da legislação, veja bem, os bancos, os depósitos compulsórios, antes até do Covid e durante, eles já haviam sido beneficiados para que a percentagem fosse diminuída. Então, vamos supor, o que é depósito compulsório, antes de a gente adentrar a isso? Toda vez que você faz um depósito na sua conta bancária, o banco que fica vinculado a esse dinheiro, na sua conta bancária, ele é obrigado a fazer um depósito no banco do Banco Central. Por quê? Porque o banco ele não vai poder ficar emprestando seu dinheiro se amanhã você tem lá uma água, um colégio, pagar, você pega seu dinheiro e já paga, porque é seu. Nessa história do Covid, nessa questão, os bancos foram liberados para trabalhar os depósitos compulsórios. O banco tem se ele tem 100 mil contratos, ele não pode ter uma limitação, ele não pode fazer 101 contratos. O Banco Central liberou para eles fazerem quantos contratos eles quiserem. Valores foram liberados. Por que nós estamos adentrando essa questão? Para que vocês compreendam que os bancos, com relação à questão do Covid, eles receberam e foram beneficiados para flexibilizar e renegociar as dívidas, os empréstimos, os financiamentos e operações de crédito no prazo de 60 dias, ou enquanto perdurar a pandemia do Covid. O que está acontecendo hoje? Os bancos endureceram renegociações, aditivos, acrescentando juros e correções monetárias. Isso vem de encontro ao que nós hoje denominamos de respeito social, de solidariedade e de infração a um dos princípios mais importantes da nossa Constituição, que é a boa-fé. No momento que nós temos condições de recursos públicos ao privado e que este tenha que dar uma contrapartida e ele não concede, então tem alguma coisa errada. Ou esses benefícios vão ter que ser excluídos, extintos, retornar ao estado anterior, ou os bancos vão ter que fazer as renegociações e as prorrogações para todos, estando adimplentes ou não, de forma ampla e restrita. Esta é uma condição básica do Estado. Os bancos também têm sua função social. Ganham bilhões por ano. Não custava nada eles participarem de uma forma mais ativa, de forma mais solidária, até porque se as empresas quebrarem, ia haver uma grande inadimplência, eles também não vão receber. Mas pelo jeito,
Da forma como está o sistema financeiro, os bancos hoje preferem que ninguém pague, porque daqui a pouco eles vão jogar como prejuízo, deixarão de pagar impostos. Então quer dizer que os bancos tendem a ter os recursos públicos, ganhar na questão fiscal e ainda obter mais benefícios do governo, como é a última cartada que eles fizeram, pressionando. Qual é o último pedido do banco? Aí já vem que até que ponto as coisas vão. Os bancos agora estão pressionando o governo que esses recursos que eram públicos, para que 85%, se houver inadimplência, que são recursos públicos e que os bancos estão emprestando, que seja pago pelo governo federal, que seja pago por nós. Então, o banco vão ter dinheiro que não é deles, geralmente é dos recursos públicos, outros financiamentos. E se houver inadimplência, quem vai pagar? Eu, você, todo mundo. Qual é o risco do banco? O que eles estão fazendo? Eles estão represando todos os créditos, valores a serem... Em vez deles colocarem no mercado, que é o trabalho que o Banco Central e o governo federal vem fazendo, eles estão pressionando mais e mais. O problema é que o Banco Central, no meu ponto de vista, está sendo um pouco passivo. Mas não porque assim ele pretenderia. Mas a força dos bancos é tão grande que a gente precisa, de uma certa forma, dos bancos em razão do sistema financeiro, que hoje a gente não tem uma outra alternativa. A questão da pandemia, é interessante que todos percebam essa situação. Que nós estamos dependentes hoje dessa situação. Aí o pessoal vai falar o seguinte: olha, a gente já sabe, banco sempre ganha. Olha, mas tudo tem o seu limite, né? A gente não pode ficar tão passivo. Então, se hoje você vai até o banco, e o banco, para fazer um empréstimo novo, uma renegociação da sua dívida, do seu empréstimo, da sua prestação, do seu vencimento, você pode exigir que durante 60 dias ou enquanto perdurar a pandemia, seja feito a postergação desse valor, desse vencimento, sem acréscimos de juros, correção monetárias e taxas. Caso o banco venha a imputar, a obrigar, você pode perfeitamente tomar as medidas cabíveis, administrativas primeiro. Você pode primeiro mandar uma reclamação, registrar uma reclamação na ouvidoria do banco. Segundo, o PROCON. Terceiro, o mais especial, no Banco Central. E quarto lugar, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, criou uma plataforma que está sendo muito assertiva nesse sentido. Em poucos dias, registrando qualquer denúncia ou reclamação, os bancos que estão ali estabelecidos e que há esse convênio, eles são obrigados em 5, 10 dias a dar a resposta com relação àquela reclamação. Isso tem sido muito efetivo. Daqui para frente, todos nós vamos ter que trabalhar em conjunto para sair desta situação de calamidade pública e os efeitos que isso vai transcorrer, no mínimo nesse ano, e no outro ano vai ser drástico. A recessão global, a recessão do Brasil é inevitável. É muito importante que nós já tomamos o cuidado possível, principalmente financeiro. Não vai ser uma situação fácil. Eu acho que todas as famílias e todas as empresas vão ter que conversar muito internamente para saber como é que vão proceder com relação a custos, gastos e principalmente
as operações bancárias. Há uma tendência do banco endurecer cada vez mais. Não se iludam com essas propagandas dos bancos. Já está tudo certo, que vai ter isso, vai ter aquilo. Até agora, a prática nos tem demonstrado que é ao contrário. É muito difícil a realidade hoje. Quando eu vejo que aqui de Curitiba nós temos clientes, amigos nos 24 estados, até porque como a gente é um escritório 4.0, como estão dizendo aí agora, mas a gente já faz bastante tempo que o escritório trabalha dessa forma, eu posso garantir para vocês, a situação não vai ser fácil. As saídas são muito poucas, porque as empresas já estão no débito, as famílias já estão devendo. Eu estou tentando ajudar no que eu posso aquelas pessoas que estão com mais dificuldades e entrando em pânico. O importante agora é ter a certeza que tudo vai passar, que é uma situação sazonal, muito difícil, mas eu acredito que o Brasil tem condições diferentes de outros países de ultrapassar isso, até porque a nossa agricultura é muito forte, o nosso sistema de produção industrial e agrícola também, qualquer plantação, que é impressionante quanto no nosso país ele tem essa força de revigorar e passar por essas crises. Mas o importante é ter essa estrutura agora. E que a sobrevivência financeira ela vai ser muito necessária nesses dias, até porque para que as pessoas também tenham a capacidade de se reerguer e de tocar as coisas como elas devem ser. Mas nós temos condições de suplantar tudo isso. Mas é preciso, nesse momento, tomar cuidado. O mais importante é que a gente acredite que tudo isso vai passar. E que as soluções sejam tomadas, seja do governo federal, das empresas, das famílias, dos trabalhadores, dos empregados, das pessoas que hoje estão sem emprego, as pessoas que necessitam de uma saída. Isso é o que vale daqui para frente. O mundo vai mudar. O trabalho remoto, o trabalho em conjunto de forma solidária, os aspectos ambientais. Cada dia mais nós estamos conectados com qualquer tipo de situação que ocorre lá na China, nos Estados Unidos, na Finlândia, em qualquer lugar do mundo. Isso é uma reflexão muito grande e que vai trazer muitos ensinamentos. As finanças cada vez mais fazem parte da vida de cada um de nós. Sempre fez, só que agora nós somos dependentes das finanças. Exemplo disso, falo de novo. 1 mês, 20 dias, sem trabalho, sem produção. Olha a confusão que deu. Isso não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, toda vez que você for fazer uma dívida, se for fazer um financiamento, você pensa 2 vezes. Não é assim, eu vou comprar um imóvel, vou pagar R$2.000. Meu amigo, se pagar R$2.000, você tem que ganhar 7, 8 mil reais. R$2.000 vezes 360 vezes, você tem que fazer essa conta.
R$ 2.000 vezes 360 meses, são quanto? São 720 mil. Você vai fazer um financiamento de 200 mil para pagar 720. Veja bem que não tem lógica. Aqui no Brasil, até esses financiamentos estão todos errados. A maioria, porque não tem lógica como você vai fazer. Por mais que tenha juros e tenha uma coisa, algum problema tem, que é uma tese até que a gente está trabalhando hoje para demonstrar que há erros, há excessos nesses financiamentos, porque não é possível. Isso serve para o veículo. Não que eu, veja bem, eu não estou sendo pessimista falando para ninguém, porque todo mundo precisa comprar, o Brasil precisa produzir mais carro, mais imóveis. Mas isso também é uma forma da gente pensar duas vezes, comprar de qualquer forma, dar inadimplência, e depois não conseguir pagar nada, e a questão imobiliária, que em vez de vender 2, 3 imóveis, vende um. E o cidadão fica pagando 3 imóveis para o banco. Quem vai ganhar com isso? É o banco? De novo o banco. Então são essas situações que nós temos que pensar daqui para frente. Não é sair comprando, financiando de qualquer jeito. Tem que pensar bem. Tem que fazer conta. Porque aqui no Brasil ninguém faz conta de quanto que ele vai pagar por um financiamento. É impressionante. Será que ninguém senta e veja? Olha, eu vou pagar durante 30 anos 2, 3 mil reais. Vocês vão ver quem tem financiamento. Diminuiu o valor da parcela como compromissado pelo banco? Não diminuiu. Está quase o mesmo valor. Ou o saldo devedor, mesma coisa. Por quê? Porque a inflação. Qualquer inflação faz com que a dívida não diminua. E ainda os bancos estão aplicando correção monetária nesses financiamentos imobiliários. TR mais do que está no Banco Central. Até porque a TR está zerada. Como é que os bancos estão aplicando 0,2, 0,3 ao mês? Todas as dívidas estão desequilibradas. São situações como essas que cada um, com essa questão do Covid, parar, pensar o que nós estamos fazendo com nossa vida financeira. Vocês vão acabar pagando 3, 4 vezes mais por isso. Mas não sou eu que falo, eu não estou fazendo nenhum tipo de alarde, não, é só vocês... Eu vou fazer o seguinte para vocês, quem tem financiamento imobiliário ou quem tem financiamento de carro, pega o valor da prestação, multiplique pelo valor, pelos meses que você financiou, veja quanto é o valor que você da sua dívida. Vamos supor, 2.300 vezes 400 vezes vai dar 800, 900 mil. Você financiou 250. Sem fazer força, você já está pagando 4 vezes mais. Você fez essa conta? Não fez. Porque você faz, você não financia. Eu quero que a produção imobiliária tenha o maior resultado de todos os tempos. Eu torço para que o Brasil tenha um desenvolvimento e a produção imobiliária, a habitação sempre vai ser o grande motor de qualquer economia. Mas também nós não podemos deixar que alguém pague 3 vezes o valor do imóvel. Isso tem que ser muito bem considerado. Nós temos 2 problemas hoje no Brasil, que é a questão dos problemas de corrupção que nós tivemos e essa questão financeira. Questão de corrupção onde escoavam dinheiro. Outro é a questão bancária, que eu não estou comentando aqui. O sistema financeiro é muito importante em qualquer lugar do mundo. E também que a legalidade disso. Mas é que um negócio tão bom para os bancos que nós temos que colocar freios. Nós temos que impor delimitações. O Banco Central, no meu ponto de vista, ele é muito passivo. Até vejo que o ministro da Economia tem feito um trabalho de tentar avançar, mas é travado. Todos os recursos hoje eles estão represados. Eu entrei até com uma ação no Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade da resolução do Banco Central, até porque deveria ele, sim, não restringir somente aos adimplentes as renegociações, mas ampliar, que está lá, está em recurso. Nós já temos algumas liminares
em Brasília, aqui já está também na Justiça Federal, que já está determinando para que os bancos prorroguem e renegociem, prestem financiamentos, operações de crédito de forma ampla e restrita. Os bancos, obviamente, não vão querer isso. Vão entrar com recurso, ou já estão fazendo seu trabalho. Porque senão, obviamente, vão ser bilhões que eles vão deixar. Mas isso não é coisa que se faça no momento desse. Tem que haver essa solidariedade, tem que ter esse trabalho em conjunto entre os bancos e a sociedade. Nós dependemos um dos outros. Mas não dessa forma abusiva e dessa responsabilidade social que a gente está pedindo hoje. E é aí que o Poder Judiciário tem que dar sua resposta. Tem que agir com rigor. Porque é aí que nós dependemos do Poder Judiciário. E eu acredito que o Poder Judiciário vai ter uma figura marcante nisto. Porque se a gente não depender do Poder Judiciário, se o Poder Judiciário assim não socorrer a sociedade, para que imponha que os recursos públicos que nós tiramos do nosso bolso, eu, você, que foi ao mercado privado, aos bancos, sejam sim dados a contrapartida, porque os bancos receberam para isto. E eu vou precisar de cada um de vocês para que quando reclamarem, fazer suas denúncias, coloque exatamente isso. A Daniele Posati fez a seguinte: o Banco Pan informa que não entram nessa suspensão. Olha, qualquer banco, qualquer instituição financeira vai dizer isso. Por quê? Eles não têm interesse. E essa passividade do Banco Central leva a isso. Eu entrei com essa ação de ação direta de inconstitucionalidade exatamente para que o Banco Central não restrinja, amplie para todos os devedores, os mutuários, os clientes bancários, em qualquer empréstimo, qualquer financiamento e qualquer operação de crédito. O Banco Pan, assim como qualquer outra instituição, ela também está afeita a essa regra. A resolução, ela serve para todos. Não há distinção. Até porque Banco Pan, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Santander, e assim vai. Todos eles são instituições financeiras, estão sob a fiscalização e a regulamentação do Banco Central, que deve supervisionar e impor as determinações legais. É para isso que serve o Banco Central. Não serve para ficar de uma forma passiva. Sim, ela tem que agir com rigor. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos lutar. Nós vamos trabalhar com todas as nossas forças, principalmente para demonstrar onde estão os erros. O banco foram beneficiados com mais de 2 trilhões de reais nesta época. Veja bem, 2 trilhões. É quase, praticamente uns 18% do nosso PIB. Para quê? Nessa época da Covid. Ninguém sabe disso ou alguém já... não sou eu que estou falando, eu só estou inventando isso. É só entrar no Google, veja lá, 2 trilhões. É um mercado que foi aberto para os bancos. Um compulsório que não precisam mais fazer os depósitos. Veja bem, são dinheiro, de uma certa forma, são dinheiro público. É muita coisa. É tão importante isso porque desculpa a palavra, mas qualquer atrapalhada que dê ali, os bancos jamais vão fazer uma contrapartida na mesma proporção. Daqui a pouco sai um de um cargo, sai outro de cargo, volta outro. Importante também a gente perceber, Banco Central. Todo Banco Central, todo ano o Banco Central, ou todo de 2 anos, 3 anos,
A presidência do Banco Central é ocupada por um dos diretores ou presidente dos 5 maiores bancos. Pode perceber, ou é do Bradesco, ou agora é do Itaú, ou é agora do Santander, ou é agora é fulano de tal, daí volta tudo de novo. Como é que... Será que ninguém faz essa mensuração, não? Como é que o Banco Central, que fiscaliza, regulamenta, supervisiona, eu vou colocar um diretor que seja do próprio banco? Acabou isso, né? O atual, oriundo do Santander. O anterior era do Itaú. O outro era do Bradesco. Todos eles conhecem a tesouraria dos bancos. Todos eles conhecem. Trabalharam para... É uma confusão isso. É uma confusão de interesses. Isso tem que parar. Porque quem paga sou eu, sou você e toda a geração que está por vir. Chega disso. Então, se não começar a ocorrer estas reclamações, esses atos, pelo menos nós vamos já agir de uma forma, nós vamos ao bom combate. Vai ganhar? Não adianta trabalhar com banco, brigar com banco. Faz 22 anos que eu trabalho assim. E eu compreendo que se você tem persistência e você quer trabalhar de uma forma correta e que você acredita naquilo, você não pode deixar para amanhã ou deixar que os outros vão fazer. Você tem que fazer, obviamente. Eu acredito que hoje os bancos, eles estão cada vez mais sem delimitações. Chega, essa história do Covid ficou muito aparente. Está muito hoje transparente como é que eles agem e como o Banco Central ele está passivo nisso e são recursos nossos. Daqui a pouco nós temos os nossos recursos internacionais, nossas reservas. Daqui a pouco vai ser vendido para fazer pagamento sobre o fundamento de que nós temos que cuidar dos bancos para que a gente tem, porque senão vai tudo. Olha, pior do que está. Tem coisa pior do que você perder todas as reservas internacionais e ficar utilizando o que resta. A coisa não foi tão pior ainda porque nós temos reservas internacionais. Daqui a pouco vão querer vender essas reservas. Quem que vai comprar? Título público. Quem que vai comprar? Banco. Esse dinheiro aí que está represado, o banco vai utilizar para comprar título público, em vez de ficar colocando no mercado para melhorar o consumo, para melhorar os empregos, para que não sejam demitidos, para que haja maior produção, que circule mais riquezas. É para isso que é o dinheiro público. Mas não vai ficar represado nos bancos e eles fizerem exigências para ver se vão ou não vão, para quem que vai. Isso não pode. Acabou essa história. Só que as nossas autoridades estão muito passivas. Chega. Não adianta amanhã vir o presidente, mas nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, como se ele estivesse delimitando. Tá bom, é bom, muito bom o argumento, mas quando a gente vai ver o resultado de tudo, que é nada, fica só no discurso. Porque essa questão financeira, se ela não for alterada, não adianta nada. A gente vai sair de uma questão sanitária e a questão financeira e econômica, ela está aí, está batendo na nossa porta. Vai ser pior tão pior quanto o Covid daqui para frente. Então, por isso que é importante cada um ter a sua obrigação e trabalhar nesse sentido. Vão aos bancos e reclamem, façam valer o seu direito de renegociar, prorrogar os vencimentos. Isso é um direito seu. Não deixe para depois, porque depois você não conseguirá mais. O perigo da demora é esse. Daqui a 2 meses, você vai pagar 3 vezes mais e o seu contrato, o seu financiamento, a sua operação de crédito, ela vai duplicar. Essa duplicação, ela vai te trazer prejuízos por um bom tempo. Quem vai ganhar
São os bancos, que neste ano tem de ser a única empresa que vai ganhar dinheiro no Brasil. Por quê? Está utilizando-se de dinheiro público e vai ganhar com a inadimplência. E ainda mais utilizando-se de toda a legislação que foi alterada para o seu benefício. Eu quero só ver como é que isso vai voltar ao estado anterior. Foi aberto muita coisa para os bancos. Eu vou esperar só. Eu vou até fazer essa pergunta para vocês. Vamos esperar como é que isso vai voltar ao estado anterior, se a legislação vai retornar, se os depósitos compulsórios os bancos vão devolver. Como é que essa questão da delimitação de 2 trilhões que foi beneficiado os bancos, vamos fazer essa vigilância. Eu vou vigiar, eu vou colocar, eu vou querer saber, porque, olha, eu estou muito esperançoso que os bancos vão fazer isso. Ana Carolina, perguntando, porém, na tratativa via WhatsApp, o banco não informou os detalhes se haveria ou não incidência de encargo, juros e multa. A informação passada foi de que o aditamento só poderia ser enviado após aceitação. O banco não deveria de pronto fornecer o aditivo para o cliente ter conhecimento dos termos? Caso o banco imponha correção, juros e multas via adequada seria reclamação na ouvidoria, PROCON e Banco Central? Ana Carolina, tem clientes que já... Exatamente. Os bancos estão... porque como não tem nada ainda acertado, está tudo muito maduro, os bancos estão tentando algum resultado. Sendo oportunistas, mandando para os seus clientes aditivos e novos contratos, inovações, de forma que juros, correção e todas as condições anteriores, contratuais, sejam alterados com novos valores. Não assine. Você tem direito a postergar os vencimentos. Você tem direito a não ter alterações no seu contrato antes do Covid. Você tem direito de que suas prestações não sejam acrescidas de juros e correção monetária. Não assine, deixe o banco mandar o e-mail, você registra o e-mail, faça como prova. Primeiro, como é uma situação bastante avançada, ouvidoria. No site, nessas considerações que eu fiz, que é um memorando para todos, vai estar os principais números de ouvidoria e de contato. Façam uma reclamação. Vocês têm direito a não pagar essas parcelas com juros, correções e postergar. E depois, entre no Banco Central e também encaminhem a plataforma do Ministério da Justiça, que tem sido muito assertiva nesses casos. Tem sido feito um trabalho muito interessante e com resultados pela Secretaria Nacional do Consumidor. Poucas pessoas sabem disso, porque não é do interesse dos bancos, obviamente. O governo federal e o Ministério da Justiça têm feito um trabalho até de divulgação nesse sentido. A nossa live hoje também serve para que todos tenham acesso a essas plataformas. Não precisa entrar com processo, atue administrativamente. Se caso não der certo e não tiver uma outra alternativa, aí sim, o Poder Judiciário, eu acredito que vai ser a grande figura dessa situação. O grande ente, o grande divisor e que vai ajudar a colocar as coisas no seu devido lugar nessa questão do Covid é o Poder Judiciário. Antes de tudo, administrativamente, tente conciliar, tente colocar suas considerações, suas reclamações, especialmente perante o Banco Central, embora
a gente tem falado que o Banco Central tem sido bastante passivo, mas os bancos fazem as suas respostas, porque eles são obrigados a responder pelo Banco Central, pela ouvidoria e pelo Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional e pelos PROCONs. Então, nesse caso, realmente não assine, não faça isso. Você tem o direito a renegociar e postergar esses vencimentos nesta época de grave crise do Covid e que é de calamidade pública. O Antônio Belo Sobrinho, advogado de Minas Gerais: muitas empresas vão precisar de financiar capital de giro e, como o senhor disse hoje, os financiamentos estão salgados. O que fazer então? Poderia esclarecer melhor este ponto? O BNDES, com o governo federal, está com capital de giro, mas para salários, para pequenas e médias empresas, com uma taxa de 3,7 ao ano. Só que nós temos um problema aí. Os bancos, veja bem o que vai acontecer. O banco vai ter esse dinheiro para refinanciar? Vai. Vai entregar? Pouco. Eles vão represar. Por quê? Eles vão utilizar a sua estratégia de afirmar que o cliente ele não tem condições de empréstimo porque ele tem uma tendência a entrar em inadimplência. Ele vai pegar, o que vai acontecer? Os bancos, antes de emprestar, vão fazer um levantamento do capital de giro, vão ver para o futuro e vão ser bastante sinceros. Qual é a empresa hoje que está em condições de estar em inadimplência? As que estavam melhores ainda, a bolsa de valores está lá embaixo. Isso não existe. Os bancos vão fazer o que eles bem pretendem. Então, como eles vão fazer para financiar o capital de giro, vai ser muito difícil obter esses financiamentos. Porque se ele já está inadimplente, ele não preenche os requisitos que os bancos tantos querem, e aqueles que estão inadimplentes ainda têm uma possibilidade de vir a entrar em inadimplência, é difícil alguém, vai ser quase um prêmio, alguém conseguir um financiamento no país. Então, a tendência é o endurecimento, a tendência é a dificuldade e o superendividamento de empresas e de pessoas físicas no país, se assim continuar. Por isso que é muito importante que esse trabalho seja feito de uma forma geral, de uma vez por todas. Vai ser difícil. O Aquiles Mion fez a seguinte pergunta: Orlando Oswaldo Travos tinha um projeto de mediação. Hoje não estaria na hora do cidadão se fazer representar como advogado antes de ter problemas com os bancos, em suma? Atacar antes de ser atacado? Olha, Aquiles, esse projeto da mediação, da conciliação, já está bastante avançado hoje em alguns setores. Na questão bancária, nós temos uma dificuldade muito grande, porque como a legislação ela favorece os bancos e eles só atuam se eles forem ter um benefício fiscal, eles preferem que muitas vezes você entre com um processo, que daí eles vão jogar como prejuízo, do que você faça a mediação e a conciliação. Isto é um problema que quem tem que resolver é o Banco Central e a Receita, de uma certa forma, porque quem fez essa legislação que beneficia os bancos nesse sentido? Os bancos, na verdade, eles, em vez de ter a possibilidade de incrementar, de produzir e de ajudar,
eles atuam de uma forma a se auto-beneficiar nesse caso todo. Porque veja bem, se hoje nós temos uma produção, nós temos os contratos, compra e venda, temos o financiamento, os bancos têm o crédito, 80% de todo o crédito no país da produção são de 5 bancos somente. Eles comandam tudo. Olha o problema financeiro que nós temos. Quando você vai fazer uma mediação e uma conciliação, nesse caso, é muito difícil você conseguir alguma coisa, a não ser que você faça uma mediação, uma conciliação executória, como vem acontecendo em alguns órgãos públicos. Hoje nós não temos uma mediação, uma conciliação. Nós temos sim uma conciliação executória, porque se você, dependendo como você vai na justiça, seja civil, seja federal, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Itaú, eles estão te esperando lá com uma situação que, em vez do Poder Judiciário ser mais assertivo, rigoroso, mais ajuda o banco do que o mutuário. Porque hoje tem uma visão assim, uma parte do Poder Judiciário, você financiou, quem mandou? Você celebrou o contrato. Infelizmente não são todos, mas há uma certa, quem trabalha com ação revisional, quem trabalha com negociação, sabe que é desse jeito. A gente sofre com essa história. Quer dizer que hoje, se o banco ele aplica uma ilegalidade ou um valor de uma prestação a maior, para vocês, por mais que você prove que 2 mais 2 é 4 e estão cobrando 5, você vai ter que chegar até o final do processo, dependendo do juiz, você vai ter que pagar o banco ou não tem negócio. Quem mandou fazer? Mas desculpa o popular. Então, é difícil hoje você trabalhar com mediação e conciliação. A doutora Maria Regina Visioli de Mello, advogada reconhecida na área consumidor em Maringá, ao qual eu presto minhas homenagens, a todos os amigos, colegas de Maringá, fez o seguinte comentário: estamos diante de inadimplência sem culpa de nenhuma das partes. As causas serão exatamente em razão da teoria da imprevisão, fato notório. Agora, esperar que os bancos respeitem, eu sou cético em acreditar nesse movimento. Espero, sinceramente, estar errada. Doutora Maria Regina, é exatamente isso. A questão da teoria da imprevisão e todas as outras teses, nós ficamos um pouco amarrados com todas as decisões, as movimentações do Poder Judiciário nesse sentido. É muito difícil a gente viver num país onde as pessoas necessitam, as empresas trabalham, o empreendedor ele tem cada vez mais ficado cético com tudo, e os bancos acabam sendo, de uma forma, se oportunizando de uma situação, utilizando-se de recursos públicos ao privado. E nesse ponto é importante que nós, advogados, a gente atue e assuma uma posição mais aguerrida, como a gente sempre foi. Mas é importante, advogados como a doutora, acho que a gente só vai conseguir se a gente parar essas arestas e a gente conseguir, cada um na sua cidade, na sua localidade, avançar. Mas aqui a gente tem conseguido bastante avanço, sim. Eu acredito muito no Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário, por mais que tenha alguma parte que tenha esse posicionamento, eu acredito que a gente tem uma condição muito salutar a trabalhar em conjunto, sim.
Às vezes o Poder Judiciário é aquela situação também, né? A gente tem que também saber fazer as colocações, fazer um trabalho mais, assim, eles querem também fazer umas sentenças e trabalhos, então a gente tem trabalhado nesse sentido, de cada vez mais também fazer dar subsídios, provas suficientes nesse sentido. Então eu acredito que é um trabalho a ser perseguido. O Luiz Francisco Strasser, um administrador de empresas, bastante reconhecido no mercado financeiro, faz as seguintes considerações. Parabéns, doutor Orlando, pela iniciativa. Hoje, na live aberta do presidente do Santander, chamou a atenção os comentários da quantidade de solicitações de informações sobre prorrogação das parcelas de financiamentos imobiliários e de veículos, bem como renegociação de taxas de juros. Muitas pessoas perdidas em sua orientação. O que fazer para que as negociações aconteçam ou para acelerar a efetividade das negociações junto aos bancos? Bem, nesse período de final de março, quando ocorreram essas resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, a gente percebe, Luiz Strasser, que os bancos eles estão agindo cada vez mais sem uma maturidade do que vai acontecer. Eu falo maturidade porque está tudo em gestação. Só que da forma como os bancos atuaram até então, percebe-se que eles vão endurecer. E como eles também, instituições financeiras, pressionaram o governo para cada vez mais abrir o leque de benefícios e suspenderam os créditos, dificultando o acesso, percebe-se claramente que se esta for o caminho a ser traçado, as pessoas terão um problema grave e de dificuldade para renegociar essas dívidas. Isso vai levar ao superendividamento. Acelerar a efetividade das negociações junto aos bancos só vai ocorrer se houver uma pressão do Poder Judiciário e da população. Porque se continuar da forma como as coisas estão indo, desculpa a palavra de novo, ao Banco Central, tá? Qual eu respeito, é o ministro da Economia, mas uma certa passividade. Eu sei que eles estão trabalhando para regular isso, e sei que eles são dependentes dos interesses dos bancos que hoje eles controlam e agem da forma como eles querem, porque a estrutura foi feita dessa forma. Hoje, os juros que o governo federal ele necessita para sobreviver das contas públicas está vinculado aos bancos privados. Quanto mais juros, melhor é para o governo federal, de uma certa forma, porque ele consegue se segurar. Por sua vez, os bancos acabam se beneficiando disso porque aumentam os juros. Não tem lógica. O Banco Central tem uma taxa Selic de 3,75. Não tem inflação. Está em recessão. Essa taxa tinha que estar nos 2,5. Não tem lógica. Por mais forçoso que seja, qual é o intuito do banco continuar, Banco Central, Copom, continuar com uma taxa de 3,75? É muito alta, em nenhum lugar do mundo está acontecendo. Então são essas situações que as negociações junto com os bancos, elas vão endurecer, ela não tem uma tendência de ser facilitada, por incrível que pareça. Eu gostaria que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional desconstituíssem a Resolução 7.842, que
prorrogou as renegociações, mas não está ocorrendo para isso. Liberaram recursos, legislações, flexibilizaram. Eu acho um mau negócio para o nosso país. É, de uma certa forma, que segura o mercado financeiro. E se não tiver isto, obviamente que vai prejudicar ainda mais. Mas aí tem aquelas confrontações entre economia e mercado financeiro. Claro que nós dependemos do mercado financeiro, os bancos são muito importantes, mas, por sua vez, é uma situação bastante preocupante com as negociações. Então, quando a gente a gente trabalha nesse sentido, é para que todos tenham uma oportunidade, que todos tenham uma possibilidade de que essa crise nós vamos sair melhor, mas a tendência é que as coisas piorem. E se os bancos continuarem nesta persuasão, vai ter um superendividamento do país, das famílias e das empresas. O doutor Adriano, ele fez a seguinte: a Caixa Econômica, o maior banco com financiamento habitacional, não está flexível com possíveis acordos como ocorria antigamente, na década passada, com os mutirões, ou neste momento estão com a política de optar pela resolução do Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado, meu amigo doutor Adriano. Foi estagiário do escritório, hoje tem um escritório bastante reconhecido na sua área. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. A Caixa Econômica, da forma como está as condições hoje, ela se propôs a renegociações mais interessantes. Todavia, eu tenho recebido, na prática, que isso não está acontecendo da forma como foi proposto nas mídias. Esse é um problema grave, né? Todos os bancos, com a Febraban, se colocam como se tivessem solidários. Mas na prática nenhum deles está fazendo isso. Os acordos que ocorriam antigamente, que até o doutor Adriano, quando era estagiário, participou de alguns comigo, 2002, 2005, 2006, na Caixa Econômica, onde a gente era bastante atuante na implantação desses acordos com a Caixa, sabe perfeitamente que quando ocorriam esses financiamentos, essas conciliações de financiamentos, a Caixa mandava pessoas que tinham autoridade para negociar no momento ali. Eu lembro perfeitamente do doutor Edivaldo Santos, que foi um dos juízes que implantou esse sistema da conciliação no país e que depois até foi motivo de considerações pelo CNJ, pela presidente Ellen Grace, e o sucesso que foi o sistema de conciliação do Sistema Financeiro da Habitação, que serviu como base ao Conciliário Legal, onde nós participamos representando a Ordem dos Advogados do Brasil e que hoje é a base de todas as conciliações no Brasil. E esses mutirões deram certo. Eu acredito que a Justiça Federal, principalmente do Estado do Paraná, como é uma justiça que sempre está à frente, ela tem a sensibilidade necessária, se precisar, de fazer essas conciliações. Nós temos um trabalho muito profícuo nesse sentido. E quando a gente trabalha em conjunto com a Justiça Federal nesse sentido, a gente obtém resultados bastante satisfatórios. Então, por isso que eu digo de novo que a minha esperança está no Poder Judiciário, porque o Poder Legislativo dificilmente
fará alguma coisa nessa questão das dívidas bancárias. E o Poder Executivo, por mais que ele tenha boa vontade, está dependente das forças estruturais e que não é racional dos bancos no nosso país. Que eu pretendo colocar perante a sociedade e trazer especialistas de várias áreas do direito, da economia, do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, pessoas de associações, sindicatos, associações comunitárias, porque realmente não adianta tão somente trazer representantes e lá da outra ponta, que é o que mais interessa, que é a base de tudo, que são as comunidades, as sociedades, os presidentes de associações, de bairros, porque esses aí são importantes a gente ouvir. Como é que está acontecendo lá? Hoje, a reportagem jornalística é de uma forma, mas como ele vive, como ele está tendo os seus problemas, colocar essas duas pontas, tanto uma autoridade governamental e com a participação de um líder comunitário, são algumas ideias tão diferenciadas e de vivências, é aí que a gente avança. E também trazer as considerações dos bancos, né? Tenho vários amigos que são de instituições financeiras, a gente, embora seja adversários, concorrentes ou não, dependendo do advogado também que a gente vai colocar. Mas é importante porque são pessoas também que têm o seu trabalho, são pessoas que têm muito a fazer suas colocações e também a desenvolver. É importante a gente trazer todos para esse debate, não ficar falando dentro de um parlatório solo, mas que essa live, que essa forma seja bastante dentro de uma gestão democrática da cidade, como tem no direito urbanístico, e que vale para tudo. Esses trabalhos à distância, conversas à distância, vai fazer parte da vida, ainda mais agora com os efeitos do Covid, nos demonstrou a todos o que é possível fazer dentro do trabalho e que o ensino à distância, o conhecimento à distância, ele é uma realidade e que veio a ser implantado agora e com certeza vai alterar o mundo para sempre nesse sentido. Então, eu agradeço a companhia de todos, a participação. Eu gostaria de colocar à disposição, dentro das mídias digitais, do meu Facebook, do Instagram. Lá no site do escritório tem uma plataforma bastante interessante para aqueles que querem fazer suas colocações, suas considerações. É o www.anzoateg.com.br, é uma plataforma que existe de canal de conversações com os nossos clientes e com várias pessoas, independentemente se são clientes ou não. Isso coloco-me à disposição para que a gente prossiga e também seja uma série de debates e que a gente consiga, de uma certa forma, avançar para um Brasil melhor, para a melhoria de todas essas condições que a gente tem colocado. A gente tem falado muito dos bancos, mas a gente também gostaria de ouvir as colocações deles. Eu acho que todos temos que ter esse trabalho em conjunto daqui para frente. Muito obrigado à presença de todos. Eu agradeço de coração a todos. Estou com saudades dos amigos, dos familiares. Falta pouco dessa questão da pandemia que tudo se resolva. Vamos seguir as questões sanitárias e que tudo isso vai passar.
Muito obrigado a todos. Uma boa noite e uma boa semana.